Oi, Rê. Oiê, tudo bem? Tudo bem? Conseguimos. Demorou um pouquinho porque a internet estava ruim, mas deu certo no fim. Deu certo. Eu falei pra você aqui em casa também é complicado. É, né? Quer se apresentar um pouquinho para as pessoas? Me apresento. Bom, eu sou a Priscila. Eu sou responsável pela página @educação.financeira.infantil aqui no Instagram. Sou formada em psicologia. Sou mãe da Ive, que tem 6 anos, e do Theo, que tem 3 anos. E eu venho há um ano com perfil aqui, mas já estudo sobre finanças, sobre educação financeira tem um tempo. Desde que eu tive a IVE, eu me aprofundei mais no estudo mesmo da educação financeira na infância. Eu decidi criar o perfil para poder compartilhar com as pessoas tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho praticando na minha vida pessoal. E aí, a partir disso, fui convidada para fazer curso, eu faço mentoria. Os meus cursos estão todos numa plataforma da qual eu faço parte, que é o Educando Juntos. A gente é uma escola online de educação para pais. Então eu tenho o curso lá, quem tiver interesse, todos os meus cursos estão lá. E é isso, Rê. Eu acho que a minha ideia é compartilhar com as pessoas e mostrar para as pessoas como é importante começar a educação financeira o quanto antes e mostrar que é fácil, que não é difícil, né? Assim como a É, disciplina positiva, a gente tem que praticar, tem que fazer isso parte do nosso dia a dia, fazer isso de uma maneira consciente e é possível. E os frutos que a gente vai colher, eu tenho certeza que são imensuráveis, assim, para o futuro, né, das crianças quando eles forem adultos. Acho que eu é isso. acho. É que da sua fala o que me chamou a atenção é de que a gente tem que orientar as crianças, né? Porque muitas vezes a gente espera que a gente dê o dinheiro para a criança como uma mesada semanada, independente do nome, e que a criança saiba se virar com o dinheiro, que ela Sim. saiba comprar, que ela saiba economizar. Você quer falar um pouquinho disso? Sim. Quando a gente fala de educação financeira, as perguntas que eu mais recebo são relacionadas à mesada e as pessoas fazem essa conexão, né, com a mesada, mas o grande erro é que a maioria das pessoas acha que simplesmente dar um dinheiro da mesada é o suficiente para iniciar essa educação financeira. E, na verdade, o dinheiro ele é só um dos pilares dessa educação financeira, né? Eu e a Rê, a gente se conheceu porque a Rê fala de disciplina positiva, eu fiz o curso dela. Então, Uhum. para entender um pouco mais da disciplina positiva, porque embora eu seja formada em psicologia, eu nunca trabalhei com criança especificamente. E para entender um pouco como usar essas ferramentas no meu dia a dia para também ajudar na educação financeira. Então, quando a gente fala de educação financeira para criança, a gente está falando de desenvolvimento de inteligência emocional, a gente está falando de ajudar as crianças a criarem autoconfiança, autorresponsabilidade, não é só a mesada em si, né? E a mesada é uma das ferramentas, eu diria que é a ferramenta mais importante da educação financeira. Só que eu criei um método, inclusive, que chama mesada consciente, porque a mesada em si, se você não souber administrar e educar a criança para usá-la, ela pode, inclusive, te atrapalhar na educação financeira do seu filho. Então, a ideia é que você faça isso de uma maneira consciente, que você entenda o poder que essa ferramenta tem e como usá-la no dia a dia, né? Então, a gente tem que usar a mesada como uma maneira de orientar, de ensinar a criança a se planejar, a ter metas, a aprender a doar, aprender a poupar. Então, todos esses pilares, né, da educação, eles fazem parte da utilização da mesada. Se você simplesmente der o dinheiro para a criança e não tiver essa orientação, como ela vai saber como usar esse dinheiro, né? Então você só está antecipando problemas que ela teria na vida financeira adulta, que é a falta de conhecimento de como administrar o dinheiro. E a mesada ela é uma ferramenta muito poderosa de educação financeira. Muita gente confunde a mesada como uma ferramenta de punição, como uma ferramenta de recompensa, né? Que você fala tanto disso, né, dentro da disciplina positiva. Mas na verdade, a gente não deve usar a mesada para nenhuma dessas finalidades, nem para reconhecimento de tarefas domésticas, nada disso. A gente
como, por exemplo, se você quer que seu filho te ajude em casa, você não vai dar um dinheiro a mais para ele por isso. Por quê? Porque ele tem que entender que ele é parte daquela comunidade chamada família e é obrigação dele, dentro dessa comunidade, fazer algumas atividades para o bem-estar da família. A recompensa, a punição, ela, de qualquer forma, ela não é recomendada, né, Rê? Mas muita gente usa o dinheiro da mesada. Ah, se você tirar 10 na prova, eu te dou a mesada esse mês, senão você não vai receber mesada. Ou se você tirar nota baixa, então não vai receber. Eu já vi até casos de multas, usar a mesada como multa, assim, tipo, você deixou a luz acesa, então você vai ter uma multa e não vai receber a mesada. Qual que é o perigo disso, né? Da gente passar a ter na vida da criança o papel ruim de um banco, por exemplo, né? Então, a criança deixa de ter essa relação de afeto, de conexão com a gente, de aprendizado, e passa a ser uma relação de ganha ou perde, né? E não é legal isso. Então, a gente tem que se informar, a gente tem que estar consciente, por isso que eu estou chamando de mesada consciente, inclusive eu tenho um curso sobre isso, porque a gente tem que estar consciente do nosso papel nesse processo. A minha proposta, é o que eu acredito, tem outras pessoas que até pensam diferente, mas eu acho que a mesada, ela deve ser conduzida sim pela criança, a criança deve liderar, só que ela tem que ter o nosso suporte. A gente trabalha, nós pais, cuidadores, a gente trabalha como um guia, né, nesse processo. Então, a gente vai dar liberdade para a criança comprar as coisas que ela quiser comprar, cometer erros, e depois trabalhar com essas informações com a criança. Eu costumo dizer que a gente deve deixar, inclusive, a criança falir. Porque esse é um ótimo momento para a criança aprender o que é falência, o que é você ficar sem dinheiro, quais habilidades comportamentais mesmo você tem que ter para se reerguer. Agora a gente está passando por tanta coisa, né, com essa pandemia e tudo mais. Então, se porventura a gente perder um emprego, se a gente tiver uma redução de salário, o que quer que seja, a gente tem que aprender a se reinventar, né? Então não é sobre o dinheiro, você ter ou não o dinheiro, é quando você não tiver, o que você pode fazer para se reinventar, que habilidades você precisa ter. E aí eu acho que a gente consegue ensinar isso desde a infância. Eu falei demais, né, Rê? Falou muita coisa importante, foi muito bom. E é importante a gente perceber bem isso, né, que você falou. A gente tem que instruir a criança e o erro dela é aquela frase emblemática da disciplina positiva, né? Sim. Ensinar a lidar com os erros, porque é nesse momento que ela tem a oportunidade de aprender, né? Então é realmente muito importante. Quanto à punição e à recompensa, se a gente lidar com a mesada pensando nesses aspectos, ela não vai valorizar como lidar com o dinheiro em si. Ela vai começar a ter interesse em ganhar o dinheiro, mas não a lidar com o dinheiro, né? Por isso que não pode usar a mesada como estratégia de recompensa e punição. E aí a recomendação pelo livro da Jane Nelson é que seja uma mesada regular, né? Ela até sugere que tenha um dia de pagamento para criar realmente esse vínculo, a criança saber quando que ela vai receber, né, o valor que ela vai receber. Se acabar o dinheiro antes, ela sabe que ela teria que esperar até aquele tempo para acontecer, né, para receber de novo. E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre quando acontece a falta do dinheiro, né? Como que a gente pode lidar com a criança? A gente tem que dar mais ou não? Não. Não. Olha, tudo que eu tô falando aqui é do que eu aplico na minha casa, do que eu já orientei pessoas a fazerem e do que eu vi que deu certo. Não existe uma regra, né? Mas são coisas que você acredita e que funcionam melhor de um ponto de vista do outro, né? Primeiro que eu acho que a disciplina positiva e a educação financeira, elas andam de mão dadas, porque muita coisa complementa, inclusive uma das ferramentas da disciplina positiva é a mesada, né? Então, eu acho que é perfeita a sua colocação, assim, a gente tem que aprender a criança a lidar com o dinheiro, ele é um dos pilares da nossa vida, mas não é o principal e não é essa relação que a gente tem que ter com as crianças. E aí sim, isso é uma orientação da regularidade que eu também acredito muito, porque você vai estar ensinando o compromisso, o comprometimento para a criança,
você vai estar ensinando ela a lidar com a ansiedade, porque ela sabe que naquele dia ela vai receber, então ela consegue ir aprendendo no processo a ter essa previsibilidade de quando as coisas vão acontecer, que é tão importante, né, para as crianças que ainda estão em desenvolvimento. Então, assim, ter essa regularidade, e a minha recomendação é não complementar a mesada. Por isso que quando a gente começa a mesada tem que ser um processo consciente, a gente tem que ter uma conversa com a criança para entender e combinar com ela, fazer os combinados de quais vão ser as responsabilidades dessa criança com relação à mesada, para que a gente garanta que esse dinheiro vai ser o suficiente para o que ela precisa, né, para as responsabilidades que ela vai ter. E se ela gastar todo o dinheiro, ela vai ter que arcar com a responsabilidade de ter gastado todo esse dinheiro. Eu não concordo, por exemplo, em dar o dinheiro, por exemplo, do lanche da escola, por exemplo, para a criança dentro da mesada. Eu acho que essas necessidades básicas, elas são responsabilidades nossas como pais, e a gente corre o risco da criança ou gastar toda a mesada num período curto, né, e ficar sem comer, e aí nesse caso a gente vai deixar a criança sem comida, né? Ou de ser uma criança que seja extremamente poupadora e que ela não gaste, passe a não comer na escola por conta de querer economizar o dinheiro e tal. Então, por isso que eu digo que tem que ser muito consciente, sabe? A gente tem que estar muito, tem que ter muita clareza do que a gente quer transmitir para que a criança, para que a gente faça os combinados com a criança e ela consiga administrar aquele dinheiro, a gente possa ajudar no processo, né? É bem interessante isso mesmo. Porque no final a criança, ela depende da gente, né? Que você falou. Sim. Se a alimentação é algo que eu não posso abrir mão, então eu não posso usar a causa e consequência com ela. Você usou todo o seu dinheiro, agora você fica sem comer, né? Então, exatamente. É importante. E aí você acha que tem alguma idade para começar a mesada? Então, a mesada em si, a educação financeira infantil, do meu ponto de vista, ela começa desde quando a criança é bebê, 4, 6 meses, que a gente começa a ensinar a criança a esperar. Você está perguntando se vai ficar gravado, acho que vai, né? Sim, vou tentar. Que é a minha primeira eu vou tentar salvar e vou colocar no YouTube, depois eu passo para você. Mas a educação financeira, eu acho que ela começa desde de bebezinho, quando a gente está ensinando a criança a esperar a fruta. Criança, bebezinho, normalmente quando a gente começa a introdução alimentar, né? Quando vê uma fruta que gosta, fica desesperado enquanto você está descascando e tal. Aí você já está ensinando habilidades, né? Está desenvolvendo a inteligência emocional dessa criança, que é a base para uma vida financeira saudável. Muito mais que o dinheiro é parte do processo, mas você ter a inteligência emocional para lidar com esse dinheiro, para ter essas habilidades de vida mesmo, é isso que vai fazer com que a criança consiga, né, administrar a vida financeira. Agora, a mesada, a recomendação é que a gente faça isso quando a criança começa a compreender operações básicas, né? Mais e menos, pelo menos, né? E aí trabalhar com números cheios, então 1, 5, para que não fique tão difícil para ela. Então, em torno dos 5, 6 anos, depende muito de cada criança, do interesse também. Eu aqui em casa, eu comecei com a Ivy com 5 anos e meio, eu achei que foi uma idade boa. A recomendação de valor para mesada, que é uma pergunta que todo mundo faz também, é recomendação, tá? Cada um tem que fazer de acordo com a sua realidade, né? Mas é de uma moeda, né? R$1, $1, por idade da criança, por semana. Então, uma criança de 5 anos receberia R$5 por semana durante 4 semanas, mais ou menos, né? Dariam R$20 no mês. Aqui em casa, quando eu comecei com $1 por semana, porque eu achei que era muito dinheiro para ela administrar, e o meu objetivo, na verdade, era começar essa introdução do que é dinheiro, para que serve, como a gente guarda e deixar o dinheirinho passar na mão da criança, né? Também. Exatamente, porque ela precisa ter esse contato, né? Isso também é outra recomendação, a gente tem que deixar a criança gastar, não é
pra gente ficar guardando aquele dinheiro no cofrinho pra ver o E gastar no que ela quiser, né? Porque Sim, às vezes a criança sim. quer comprar alguma coisa e fala, não, isso não vale a pena, guardou tanto, né? Exatamente. Não, a gente tem que deixar, é, salvo quando a criança está gastando muito em doces, eu acho que daí cabe a gente Uhum. intervir, né? Mas tem que deixar gastar e eu vou explicar com situações minhas que eu acho que fica mais fácil, porque a Ivy eu dava um dólar por semana e a cada 3, 4 semanas ela pedia para gastar. E aí ela sempre comprava esses brinquedinhos de US$ 1 e 2 vezes aconteceu de na porta da loja quebrar. E aí eu explicava, é uma oportunidade de novo, né? Os erros como uma É, oportunidade mesmo. Eu explicava pra ela, falava, olha, tá vendo? Você queria uma outra coisa que custava um pouquinho mais, se você tivesse esperado mais uma semana, você conseguiria ter verdade. comprado e não teria quebrado. Isso aconteceu 2 vezes. Uhum. Então, aí ela passou a compreender, né, que esses brinquedos muito baratinhos muitas vezes não compensavam. E aí E vem a aí a gente importância tá de guardar, né? Porque se exatamente, ela não vivenciar na prática, ela não vai saber para que ela precisa guardar, né? exatamente. E também lidar com a frustração, né? Sim. Pensar escolhas e consequências. Então, quando você escolhe Uhum. um brinquedo de R$ 1, de US$ 1, você está abrindo mão de outros brinquedos que você poderia juntar, ou vai ter que esperar um tempo maior. Então, tudo isso a gente vai ensinando no processo, né? É uma É, ferramenta excelente, assim, e depois, com o tempo, a gente consegue ir colocando outras coisas, né? Ensinar a criança a poupar, ensinar a criança a doar, tudo isso a gente consegue trabalhar com a mesada. Mas o que é muito, muito importante é a gente ter claro que a mesada ela é uma ferramenta de educação financeira. Ela não é uma ferramenta de punição, de recompensa, de multa, nada assim. A gente nunca deve usar a mesada com o intuito de que, se você fizer isso, aquilo, e também ter um autocontrole, né? Porque se a uhum, criança quer comprar um brinquedo, a gente tem expectativas, né? Como pais, assim. uhum, Muitas vezes a é. gente fala, olha isso que legal. Nas primeiras vezes que a gente foi, a Ivy falou, mãe, você dá muito palpite. Aí eu parei, sabe? Porque tava um pouco demais mesmo. Que, não, isso não, filha, você não vai usar. E aí ela começou a perceber com o tempo que realmente algumas coisas não eram úteis. É, o que aconteceu comigo foi o oposto, que eu fui na loja para deixar o Diego escolher, daí ele pegava e falou assim, não, você tá escolhendo muito rápido, vamos olhar a loja inteira. No final ele já tinha cansado, não queria mais nada. Quantos Então, anos o Diego tá? tá com 3,5. 3,5. E você já começou É. a mesada com ele? Não, é que nesse caso ele tinha ganho um brinquedo repetido, a gente foi trocar. Uhum. E aí eu São deixei ele escolher. oportunidades, né? É, Uhum. o que ele tem é um cofrinho e eu dou moedinhas para ele colocar no cofrinho, mas não é com frequência. Tipo, recebi o troco, ó, coloca no seu Uhum. cofrinho. Então ele manuseia o dinheiro dessa forma. E a gente também Sim. fez moedinha de bichinho, né? Que eu comprei um adesivo que era ruim, não colava em nada. Uhum. A gente transformou em moedinha e a gente brincava com isso. São essas oportunidades que são legais. Nessa idade, o Theo também tá com 3,5. É a idade pra gente começar a mostrar que existe a moeda, que existe a Uhum. nota. Eu tenho uma atividade até que eu adaptei de várias coisas que eu vi, que é de colocar a moedinha no porquinho de acordo com a moeda. Uhum. E também decalque de moeda com giz de cera é uma coisa que dá para fazer, que eles gostam bastante. Então, nessa fase, realmente é deixar a criança ter contato com o dinheiro. Eles ainda são muito novinhos, né, É. para administrar dinheiro de mesada. Mas sabe o que eu queria que você falasse também? Que eu achei uma postagem sua excelente sobre a amarelinha financeira. Que, né, para Sim, a poder minha. para mostrar que a gente pode ensinar brincando também, né? Sim, sim. Eu costumo dizer, e isso quem assiste minhas lives com frequência deve falar, ela fala sempre a mesma coisa, e no meu curso também eu falo isso. Mas a gente tem que ter olhos de professor muitas vezes e encontrar nessas atividades do dia a dia maneiras de educar, né? E a amarelinha é uma delas também. É, a ideia, assim, é você fazer a amarelinha, né, Uhum. para jogar da maneira normal, mas na hora da criança pegar a pedrinha na casinha que ela jogou,
ela te falar, a gente tem que ter um adulto como mediador, te falar sobre você fazer uma pergunta ou ela falar de um tema que você queira relacionado à educação financeira. Então, assim, me fala uma maneira da gente economizar água, me fale uma maneira que a gente tem de ganhar dinheiro. Me fale uma maneira que a gente tem de gastar dinheiro. E eu fiz até com o Theo esses dias, que acho que você viu que eu postei, que eu gravei. Tem um vídeo lá no meu Telegram também. E até ele falou, com 3 anos e meio, eu falei, fala uma maneira de gastar dinheiro. Daí ele falou, se a gente gastar tudo, a gente não tem dinheiro depois, então não pode gastar tudo. Então, é introduzir no dia a dia, assim, né, em situações lúdicas, que a criança consegue entender que o dinheiro é uma ferramenta de troca, né, qual que é o papel que ele tem, que a gente precisa trabalhar para ganhar o dinheiro, que a gente precisa fazer escolhas, né? Mercado é uma ótima oportunidade para isso também, levar a criança no mercado. Falando nisso, vamos falar um pouquinho quando a gente leva os filhos para fazer compra, né? Como que a gente pode lidar nessa situação, assim? A criança, ela, assim, a gente está indo, o objetivo é comprar um presente para um amiguinho. E a criança, ela vai querer comprar alguma coisa para ela. A gente já leva a mesada antes, a gente paga e depois pega o dinheiro da mesada. Como poderia funcionar nesse caso? Eu faria combinados, Rê. Eu faria combinados antes de sair de casa. Assim, a gente... É uma maneira de lidar com a frustração também, né? Eu acho que a gente não precisa causar situações para que a criança lide com a frustração, mas quando essas situações acontecerem, a gente tem que ajudar a criança a administrar. Se você acha que o seu filho é capaz de administrar, ir até uma loja, comprar um brinquedo para o amiguinho e não comprar para ele, eu até faria isso. Para ele entender, depende do que você quer ensinar, para ele entender que dá para a gente fazer... Que nem sempre que a gente vai comprar alguma coisa para alguém, a gente precisa comprar pra gente. Eu iria por esse lado. Foi assim que eu sempre trabalhei aqui em casa. Então hoje a gente vai comprar um presente da amiga e não vai comprar o seu. Só que eu não tinha mesada nessa época. Então, assim, eu não dava mesada ainda para as crianças, né? Então, é uma coisa que eles acabaram ficando habituados. O que eu faria é fazer combinados. Olha, a gente vai comprar um presente do seu amigo. A mamãe não vai comprar nada para você. Você quer levar a sua mesada? E aí eu já tive situações assim que eu não fui para comprar presente, mas a Ivy foi para a loja. Ela não levou todo o dinheiro da mesada e chegou lá, ela queria comprar mais coisas e eu falei, não, filha, você deixou o seu dinheiro em casa, a gente volta outro dia, eu não paguei, entendeu? É a hora da firmeza, né? Firmeza com gentileza. Sim. Porque o objetivo não era comprar, né? E também já teve situações, depois que ela compreendeu isso, que eu consegui fazer isso de ela entender que se ela quisesse levar, em outras situações ela deixou o dinheiro em casa, esse final de semana mesmo, ela gastou a mesada dela. E ela levou só o dinheiro, porque hoje ela tem 3 cofrinhos, de gastos imediatos, de metas e de doação. E ela tinha levado só o dinheiro da meta, porque ela tinha atingido a meta dela, e aí ela foi para comprar. E chegou lá, ela viu uma outra coisa que ela queria, que ela sabia que ela tinha dinheiro em casa, que a gente tinha trocado por uma nota de 10 e tal. Daí ela olhou com a minha cara assim, desesperada, eu deixei o dinheiro em casa. Aí eu falei assim, bom, eu pago, agora que chegar em casa eu pego. E aí eu fiz. Entendi. Então, assim... São escolhas, por isso que a gente tem que estar consciente, sabe? Para você entender se naquele momento, que lição que você quer ensinar naquele momento, sabe? Que lição que o seu filho está pronto para aprender. Porque às vezes uma criança não está pronta para ir numa loja, comprar um presente para o amigo e sair de lá sem nada para ela, né? Eu vou falar um desafio pouquinho de Natal. Da minha experiência, que eu fiz isso com o Diego. Vale. Mas acontece que, assim, eu gosto de olhar muito o que ele tá fazendo antes de agir. E aí ele pegou o brinquedo e eu já tava pronta para falar, não, a gente veio comprar o presente só pro seu amigo, mas eu deixei. E aí ele brincou, deu 5 minutos, ele guardou na prateleira e saiu. Só que até a gente chegar na prateleira do presente do amigo, ele fez isso em todas as prateleiras. Então acho que eu levei uma meia hora na loja só para ele poder se distrair, brincar e não pedir nada, né? Mas sim.
Foi uma Mas experiência funcionou, pra mim. né? E eu Funcionou. acho que isso ensina muito para criança, né? De que a gente não precisa ter tudo, né? É. A gente E ele nem consegue. queria, né? Ele tava com aquela Uhum. curiosidade. A gente, né? A gente também vai na loja, pega na mão, verifica, né? Como é que é. Até às vezes a roupa a gente põe assim na frente e nem vai levar. Então é a mesma Exatamente. coisa, É uma né? pesquisa, né? Não deixa de ser É, uma pesquisa. é. E eu ia te falar que eu tive uma atividade dessa no meu desafio de Natal, Uhum, que era exatamente a criança fazer a pesquisa, né? Ir até a loja, analisar, porque a proposta do desafio de Natal foi a criança comprar um presente de Natal e a gente usar, né, essa compra uhum. como uma maneira de educar as crianças também, financeiramente. E uma das atividades era isso, era fazer a pesquisa e a criança ia até a loja, olhar, fazer comparação de preços e de tamanho. Então, Uhum. tinha uma lista de 3 brinquedos lá, tamanho e tudo, para ela poder tomar decisão depois, que é o que a gente tem que fazer, né? Porque É, muitas vezes, quando a gente mesmo, né? Quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente compra por impulso às vezes e depois fala, ai, não era isso, é, né? Ou se você não compra na hora e dá 2 dias, você fala, nossa, ainda bem que eu não comprei, é. porque Ou não então era às o vezes você negócio que eu cai queria. naquela da liquidação. Aí tem que comprar porque tá em liquidação. Aí depois Exatamente, a roupa que você comprou não combina com nada no seu armário, fica encostada, dá um ano ela ainda exatamente. tá com etiqueta. E são essas coisas que a gente busca evitar quando a gente É, educa financeiramente as crianças, né? Muita gente acha que a gente vai tornar as crianças mais consumistas, né? Porque tá tendo acesso a dinheiro cedo e tal. Mas é justamente ao contrário, é a gente munir as crianças de informações para que elas não caiam nesse tipo de armadilha, né? De hum, Black Friday. Eu já fiz boas compras na Black Friday, mas assim, a gente sabe que muitas vezes o preço é metade do dobro, né? é, Então, tem que ter uma inteligência emocional mesmo, né? Para olhar para essa é, situação e enxergar ali as armadilhas, os gatilhos que tem ali no meio do caminho, né? Gatilho de uhum, escassez que a gente vê tanta gente usando, é só hoje, né? Se não compra hoje, você não compra mais. E para que a criança não, quando adulto não cai nisso. E até mesmo quando criança, eu acho, sabe? Porque uhum, as propagandas, elas são direcionadas, inclusive propagandas de carros, de linha branca, elas têm gatilhos ali no meio que são direcionadas para as crianças, porque existe uma pesquisa que mostra que as crianças elas são responsáveis por, eu não lembro a porcentagem, mas tipo, uma uhum, porcentagem grande, sabe? 60% das decisões de compras da família, assim. uhum. Então, o mercado sabe disso, né? Então, não é à É. toa, né, que você vê um monte de bichinho, um monte de coisas atrativas em propagandas hoje em dia, né? E na educação financeira, para ensinar a criança a doar, a gente também separa brinquedo, dinheiro? Como que você acha que seria uma estratégia boa? De novo, eu acho que tudo depende do que você está querendo ensinar, né? Eu optei aqui, a gente começou com doação de Hum, brinquedos e ela me viu fazendo isso porque a gente fez isso. Eu tive a sorte, digamos assim, né, de mudar de país e ter que passar por esse processo querendo ou não. uhum, Então eu doei muita coisa e aí, por consequência, foram coisas dela também que foram doadas e do Theo, mas o Theo ainda era bebezinho, menorzinho quando a gente veio pra uhum, cá. Então ela doou muita coisa, né? Então algumas coisas, assim, a Ivy é super apegada, tá? Nas coisas dela. uhum, Assim, esses dias ela tava com um grampo de grampeador guardado dentro de um saquinho porque ela ia usar para fazer não sei o quê. Então foi difícil, sabe? Foi difícil. E eu acho que é uma coisa assim que a gente também não pode obrigar, né? Assim uhum, como a empatia, né? A gente vai desenvolvendo isso com o passar do tempo. Então, uhum, ter atitudes que a gente, nós adultos, que a gente possa ensinar a criança sobre doação. Então, tudo depende do que você quer ensinar. E aí, agora, na mesada dela, a gente separou 3 cofrinhos para uhum. doação, para metas e gastos imediatos. Até eu fiz um vídeo, não sei se você chegou a ver, Eu mas eu fiz vi, um vi vídeo sim. de mesada e a hora que eu falo para elas
que uma parte vai ser para doação, a cara dela muda no vídeo. Ela olha assim, tipo, porque ela não pode nem ver falar em doar os brinquedos dela, né? Mas daí eu expliquei, depois do vídeo eu conversei várias vezes com ela, inclusive ela tomou a decisão de doar esse valor que ela tem guardado para um zoológico que tem aqui, que está fechado por causa da pandemia. Então ela entendeu, sabe? Mas é um negócio que foi difícil para ela, né? E você sabe, a criança, ela até uma certa idade ela é egocêntrica, né? Não é egoísta, é egocêntrica. Realmente o cérebro dela não está desenvolvido o suficiente para ela ter esse desapego de doar o brinquedo dela, de compartilhar o brinquedo dela no parquinho. Então tudo que a gente faz dentro da educação financeira, a gente tem que fazer de novo, muito consciente, entendendo as fases do desenvolvimento da criança, para que ela, a Bá tá falando, é um processo, realmente é um processo, a gente tem que fazer de acordo com o desenvolvimento da criança, né? E ninguém conhece melhor os nossos filhos do que a gente, né? Então é respeitar o processo mesmo, é como um processo de desfraude, por exemplo, que você vai vendo sinais, os indícios da criança para começar a fazer o processo. A mesma coisa acontece com a educação, né? Dentro da mesada, quando a gente fala de mesada para uma criança em torno de 7 a 12 anos mais ou menos, o processo o conceito de abstração para essas crianças elas já são mais familiarizadas. Por exemplo, dentro do desenvolvimento. Só que ela tem que ter contato com as coisas para ela conseguir abstrair. Então, não tem como você falar de dinheiro com uma criança de 7 a 12 anos que nunca tenha tido contato com dinheiro. Ela consegue abstrair, mas ela só consegue abstrair se ela já tiver tido contato com aquele objeto, né? Então, tudo isso é parte do desenvolvimento. Por isso que a gente tem que se educar mesmo, né? Para ter filho. Não tem jeito, assim. No livro, né, que tem um livro específico de perguntas e respostas, lá tem uma parte que fala que é interessante as crianças, você entregar o cofrinho para ela ir até o banco, depositar o dinheiro e fazer isso com uma regularidade mensal, trimestral, semestral, para ela ver o dinheiro crescendo. E falou que até às vezes, através disso, você ajuda os pais a entenderem a importância de poupar. Porque também tem muitos pais que não conseguem, né, fazer essa administração do dinheiro para poupar. Então, às vezes, eles aprendem até com as crianças, né? Sim. E assim, né, de novo, os pais têm que se educar, porque aprende no processo, né, de educação dos filhos, a gente consegue aprender. Porque eu acho que a premissa da educação financeira e também da disciplina positiva é que as crianças, elas aprendem através do exemplo, né? Então, não adianta a gente querer ensinar uma criança a poupar, a doar, a gastar com sabedoria, se a gente não faz isso, né? Então, realmente, a gente tem que passar por essa reeducação se a gente não teve, né? E o brasileiro é um povo que tem uma inadimplência altíssima, então a gente sabe que problemas financeiros são corriqueiros na vida dos brasileiros. Inclusive, existe uma pesquisa que o maior número de separação de casamentos é por problemas financeiros. Não é nem por traição e nem por outros fatores. O número 1 é por problemas financeiros. Então, assim, é extremamente grave a gente pensar que a gente é um povo que não tem essa educação financeira, né? Só que a gente tem a oportunidade de mudar isso para os nossos filhos, né? Às vezes eu falo tanto, e eu tenho a impressão de que as pessoas não estão me escutando, sabe? Da importância que é isso. Eu não quero ser chata e nem nada, né? Na hora de abordar o tema, porque as pessoas têm muito isso, né? Falar de dinheiro com crianças são duas coisas que não combinam. Mas é a oportunidade que a gente tem, né? E dinheiro faz parte da vida. Cabe a gente, quando está educando, não fazer disso o papel principal, né? O dinheiro, ele é só um facilitador. Eu acho que essa é mais uma quebra de paradigma, sabe? Porque assim como a gente não pode falar das nossas emoções, a gente cresceu, né? Tendo que engolir o choro, esconder a tristeza, a raiva. Eu acho que essa parte do dinheiro vai o mesmo caminho, assim, a gente
cresceu sem ouvir falar de dinheiro, né? A gente sabia que precisava de dinheiro para comprar tal coisa, mas você não sabia o quanto que tinha, como podia gastar. E aí, quando você é jogado na vida, você tem que saber lidar com tudo isso, né? Uhum, e exatamente. E aí vem a importância de ensinar para as crianças a educação financeira, né? Porque se você quer que ela se torne um adulto que saiba administrar os bens, né? Para ter um certo conforto na vida, então esse é o momento, né? Sim, sim. É, é, é a oportunidade que a gente tem de fazer diferente, né, Rê? Eu acho que a gente veio de uma educação que os nossos pais também não tinham muito conhecimento, né? Então a gente aprendeu assim. E existe um histórico, né, de crenças com relação ao dinheiro, né, de padrões de comportamento relacionados ao dinheiro, que é antigo, que passa pela religião. Dá pra gente discutir isso de vários prismas, assim, do prisma religioso, do prisma político, do prisma filosófico. Mas o que a gente sabe é que se a gente tivesse tido informações de uma maneira diferente quando a gente fosse criança, as coisas seriam diferentes hoje, né? Imagina se a gente soubesse antes como que é importante poupar, se a gente... a pergunta que a gente tem que se fazer, eu acho que o que eu teria feito diferença na minha vida se eu tivesse aprendido na infância? E a gente está com a oportunidade de mudar isso para os nossos filhos, né? Os nossos pais não tinham acesso a tanta informação como a gente tem hoje, né? Mas a gente tem, né? Então a gente tem que usar, quebra, né? Já que a gente tem esse acesso. E até tem uma passagem no livro também que ela conta assim que um pai deu mesada para a criança, era 50 centavos, e a criança queria comprar uma bicicleta. Nisso, o pai percebeu que a criança tirava dinheiro da carteira dele. Por quê? Porque o dinheiro que ela ganhava ia deixar a meta de comprar a bicicleta muito distante. E a criança percebeu essa distância e queria encurtar isso para receber o quanto antes. Então, logo de cara, o pai, a tendência era punir a criança por estar roubando, que foi essa interpretação. Aí depois, você fazendo uma análise, você percebe tudo isso, que a criança, ela está, na verdade, indo atrás da meta dela, né, da conquista dela. Então, aí, no final, o pai ajustou a mesada para a criança poder conseguir comprar a bicicleta e mostrou no calendário o prazo que ela teria, né? Então, é muito importante também a gente saber adequar a expectativa. Se a criança tem uma meta de comprar uma bicicleta, não adianta você dar 50 centavos, né, por semana, por mês. Você vai estar criando uma frustração, talvez até uma desmotivação na criança, né? Ao invés de você usar o dinheiro, ao invés de você potencializar o que ela poderia aprender com o dinheiro, você está fazendo ela perder o interesse. Exatamente. Né? Quando eu falo de metas, eu sempre falo isso, sabe? Você tem que estabelecer. Porque o objetivo não é a meta, não é a criança comprar nada, não é o que ela vai comprar ou deixar de comprar, é o processo, né? Então você tem que garantir que você está estabelecendo uma meta para a criança que ela tem a possibilidade de alcançar. Pode ser que ela não alcance? Pode, mas por escolhas dela. Então, porque ela decidiu gastar o dinheiro com outra coisa, porque ela decidiu, sei lá, doar de repente. Então, isso pode acontecer, mas a gente tem que garantir que ela vai alcançar essa meta, né? Então, por isso que tem que ser bem claro, né? E a gente tem que acompanhar, porque não adianta a criança querer viajar para Disney ganhando R$ 5 por semana. A gente sabe que nunca vai atingir, né? Então você vai criar uma frustração desnecessária, ela vai... muitas vezes a gente pode criar um problema de autoconfiança, né? Da criança achar que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não nasceu para aquilo, para guardar dinheiro. Então, as metas, elas têm que ser específicas, tem que colocar uma data, a gente tem que conseguir medir se a gente chegou lá, né? Tem que ser realista e tem que ser temporal, que é o SMART, né? Que a gente chama, que a gente usa isso para metas adultas, mas dá pra gente adaptar muito bem para as crianças, assim, de ter... Sempre que você analisar para uma meta, não é só, eu quero ir para Disney. Isso não é uma meta, isso é um sonho. Para ser uma meta, você tem que ter uma data para isso acontecer,
você tem que ter As uma ações, né? quantidade, o que você vai planejamento fazer. tem que ser realista, cabe dentro da sua realidade, né? Uhum. E a gente tem, tudo isso a gente tem que ensinar para as crianças, né? Porque a gente muitas vezes tem a ilusão, né, de que só dar o dinheiro, ó, tá, Uhum. R$ 5 se vira, tem que durar até o fim do mês, né? É. Mas E ainda quer que a criança faça milagre, né? Acontecer com a gente. É. Teve uma época que eu tive mesada que, assim, eu acho que eu tive até uma educação financeira melhor do que as pessoas da minha época, assim, porque os meus pais sempre foram muito econômicos, assim, nunca gastaram mais do que tinham. Então isso eu acabei aprendendo, mas, por exemplo, eu não sei investir, eu nunca aprendi a investir, eu fui aprender agora, né, como que funciona para você fazer um investimento. Tinha as crenças limitantes de que para você investir você precisa ter muito dinheiro e tal. Uhum. Então a gente pode fazer diferente, né, na infância. Nós falando de infância, eu não ganhava mesada, mas eu já entendia que eu queria a minha independência financeira. E isso a minha mãe contando, eu tinha 4 anos quando isso aconteceu. Eu não lembro, é a fala dela. Que eu falei, mamãe, quero comprar um sorvete. Aí minha mãe falou, eu não tenho dinheiro, filha. Eu falei, mamãe, mas eu tenho. Aí minha mãe olhou assim, da onde você tirou esse dinheiro? Aí ela percebeu que eu roubava da caixinha da igreja. Tá vendo? Porque eu queria ter a minha independência financeira, eu queria poder comprar minhas coisas. Eu arrumei uma forma, é adequada? Sim. Não é. Daí também há mais uma importância de você dar, né, não dar mesada, mas de você orientar, educar a criança financeiramente. Sim, porque o dinheiro tá ali, né? Todo mundo coloca porque ninguém pode tirar. Você não sabe para que é, né? E ainda mais a igreja, que é um lugar que, né, que você fala de doação, um lugar que, né, que é para as pessoas, né? É um lugar mais solidário, um lugar que as pessoas estão lá para se ajudar. Por que não poderiam me ajudar, né? Talvez seja isso que eu tenha pensado, não sei. Mas isso, assim. E muitas vezes a gente enxerga um comportamento desse da criança, né? Com um ponto de vista como inadequado, mas a gente também não reflete, né, o que a criança está pensando, que mensagem que a gente tem passado para ela até aquele momento, né? Então, por isso que eu digo que tem que ser consciente, sabe? Toda a educação da criança tem que ser muito consciente, a gente tem que se informar, buscar informação mesmo. Tem muita coisa gratuita na internet, se você pesquisar e tudo mais, porque é a oportunidade que a gente tem, né? O tempo passa voando. E eu acho que uma outra coisa, Rê, que a gente até... Peraí. Tem uma pergunta aqui, ó. Eu fiz um Insta para minha filha porque ela queria fazer dinheiro vendendo roupas dela e comprar um patins. Uma crença que para o adulto fazer dinheiro é difícil. Eu não sei quantos anos ela tem, Maíra, né? Mas é uma maneira de você incentivar o empreendedorismo, né? Mas tem que acompanhar de novo, tem que acompanhar de perto, porque você tem que aproveitar essa oportunidade para ensinar outras coisas. É muito menos sobre o dinheiro em si, né? E muito mais sobre aprender como que é esse processo de ganhar dinheiro, de administrar o dinheiro. E uma outra coisa, Rê, é a gente olhar para esse momento agora com um prisma futuro, né? Que tipo de relação que você quer ter com seu filho quando ele for adulto e você estiver na terceira idade, você estiver se aposentando, né? Porque hoje também isso é um problema gravíssimo em muitas famílias, filhos de 40, 50 anos dependente de pais, né? E o contrário também é verdadeiro. Pais que a vida inteira investiram nos filhos e bancaram tudo e gastaram todo o dinheiro com os filhos e quando chega na vida adulta não se preparou, quando chega na terceira idade, não se preparou financeiramente para aposentadoria e fica dependente do filho muitas vezes, né? Até porque tem uma crença, né, de que os pais cuidam dos filhos para os filhos depois cuidarem dos pais. Isso não é verdade, né? A gente tem que se virar. Não, sim, a gente tem que desejar, né, ter essa independência dos nossos filhos, buscar ter uma relação que seja saudável mesmo, né, com os nossos filhos quando eles forem adultos, mas cada um sem ter o dinheiro no meio, né, sem ter os problemas financeiros envolvidos, cada um tem que ter essa independência, independência financeira,
para que a relação não passe por isso, né? Quando todos forem adultos, assim. Então, assim, é um assunto extremamente urgente, assim, eu acho que faz parte, eu acho que não deve ser o principal, mas ele deve fazer parte, como todos os outros, do processo de educação da criança, e muitas vezes ele é preterido, né? É que, na verdade, pela educação financeira, a gente ensina tanta coisa, né? Então, autonomia, sim, autoconfiança, senso de capacidade, às vezes empatia, quando você ensina a doação também, né? Sim. Você ensina a criança a se sentir empoderada, porque, no final, a gente só consegue ter uma boa independência se a gente também tem independência financeira, né? Esse sim, caso que você citou do adulto de 40 anos ainda depender dos pais, é uma falsa independência que ele tem, né? Sim, porque... sim, exatamente. Então, assim, tem muita coisa que a gente realmente aprende com essa educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, a gente está desenvolvendo a criança como um indivíduo mesmo, né? Não é só o pilar das finanças em si. A gente está falando de todas as áreas, né? A gente está falando de relacionamento. Se a gente pegar os pilares da inteligência emocional, todos eles cabem dentro da independência, da educação financeira, né? A gente trabalha autoconhecimento, a gente trabalha empatia, a gente trabalha relacionamento interpessoal, a gente trabalha tudo isso, né? Dentro da parte financeira. E isso é a base para a gente lidar com a nossa vida financeira no futuro. Então, para você não comprar uma casa por impulso, por exemplo, e se enfiar num financiamento de 30, 40 anos que você não é capaz de pagar, você tem que saber lidar com a frustração, você tem que saber esperar, você tem que saber resolver problemas, você tem que saber fazer uma análise crítica, e tudo isso a gente começa a ensinar na infância, né? O que é muito importante, né? Sim. Eu tinha notado aqui que tinham feito uma pergunta bem específica. Sim. Posso fazer? Eu vou ler porque é bem específica. Meu filho tem dinheiro suficiente para comprar a bike dele. Tem 3 anos e 4 meses. Só que está devendo a maior parte. Pegamos e não consegui repor ainda. Ele já consegue entender que ele está comprando e que essa foi a escolha de compra dele? Então, a gente até conversou um pouquinho dessa pergunta antes, né? Eu não sei se a pessoa que mandou a pergunta está aqui, mas se quiser me chamar depois no privado, a gente pode conversar um pouco melhor, porque eu acho que são várias coisas que eu preciso entender aí. Primeiro, 3, 4 anos ele é muito pequeno ainda, né? Então não sei de onde veio esse dinheiro, como ela quer usar esse dinheiro para educar o filho, né? O que ela quer fazer com esse dinheiro para educar. Eu acho que a criança com 3, 4 anos, eu acho que ela não consegue compreender inteiramente que ela está comprando aquilo com o dinheiro dela, mas eu também não sei de onde veio esse dinheiro, né? Foi avô que deu, foi uma mesada. Até porque a criança não tem uma fonte de renda, daí mesmo que seja mesada, para ele conseguir ter um valor muito alto, seria uma mesada muito alta e talvez, né? E para a idade, 3, 4 anos, a criança de 3, nessa idade, né, 3 a 4 anos, ela já começa a entender, até um pouquinho antes, a partir de uns 2 anos e meio, esse papel que o dinheiro tem de troca, né? Então você tem o dinheiro e você vai lá e troca por uma coisa gostosa, por um brinquedo legal. Então ele sabe que existe essa ferramenta, mas ele não entende a dinâmica toda ainda. Ele não tem maturidade cognitiva ainda para entender todo o processo de como você ganha, como você gasta, como você poupa. A criança nessa idade ela está começando a ter contato com o dinheiro. Então eu imagino que seja um dinheiro ganhado e tudo mais. Eu acho que, assim, falando bem superficialmente, que a criança ainda não entende que é ela que está comprando aquilo. E até porque o foco dela é a bicicleta, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante falar nesse caso, assim, é que não é recomendado que a gente empreste esse dinheiro, né? Pegue emprestado, porque a gente, muito mais do que ensinar de novo a lidar com dinheiro, a gente está ensinando habilidades de vida, e uma delas é a confiança, né? Que confiança que seu filho... Primeiro, se você não deve pegar emprestado, mas se você for pegar, você tem que pegar com a autorização da criança e você tem que devolver o mais rápido possível e fazer um combinado ali com ela. Eu tô pegando na terça, eu vou devolver na quinta.
preciso desse dinheiro e não tenho aqui, preciso pagar o padeiro que está aí embaixo e não tenho aqui, me empresta que eu te devolvo. Mas ainda assim, porque uma vez, ok, né? Mas se a gente faz isso com muita frequência, o que a gente ensina para a criança? Que quando eu não tenho dinheiro, eu posso emprestar. Uhum. E aí, quando ele vira adulto, ele fala, tudo bem emprestar. Então eu posso emprestar de um familiar, eu posso emprestar de um amigo, eu posso emprestar do banco. Né? E aí vai crescendo, né? Daí você não ensina a lidar com a frustração de não ter o dinheiro, de encontrar maneiras de fazer mais dinheiro para atingir a meta que ele tem ali, né? Você ensina de que você consegue ter o dinheiro rápido, né? Que você pode emprestar. Então, não é uma coisa que eu recomendo que seja feita, mas, de novo, se a pessoa ver a live e quiser me chamar e que eu oriente melhor, eu posso falar com ela. Mas, a princípio, a minha recomendação é devolva o dinheiro, compra bicicleta e assista o meu curso e aprenda como usar a educação financeira de maneira correta, assim. E até, às vezes, eu aprendo muita coisa para educar o meu filho, eu tô me reaprendendo muita coisa, né? E acho que talvez isso seja uma delas, né? Como que a gente vai... eu preciso aprender a lidar com o meu dinheiro para eu ensinar o meu filho a lidar com o dinheiro dele, né? Então isso é importante, né? Sim, a gente tem que sentar e fazer o beabá, assim, sabe? Pode parecer chato num primeiro momento, você cuidar de dinheiro, tem gente que tem, né, essas crenças limitantes do tipo, eu não nasci para isso, aqui em casa é meu marido que cuida. Todo mundo nasceu para isso, sabe? A gente não terceiriza outras coisas da nossa vida, sabe? Coisas básicas, assim, né? Nosso cuidado com a nossa saúde, o cuidado com os nossos relacionamentos, a gente não terceiriza para outra pessoa, né? Por que o dinheiro a gente deveria terceirizar? Então, assim, faça junto, né? Com a família, com o marido e tal, mas você não sabe fazer, aprenda, né? Porque a gente consegue aprender sobre tudo na vida, né? E se o dinheiro muitas coisas podem acontecer, né? No meio do caminho. O marido pode se separar, porque eu falo de marido porque nós, mulheres, fomos ensinadas desse jeito, né? Nesse patriarcado que a gente vive hoje em dia, a gente foi ensinado de que é o marido que cuida do dinheiro, né? E acho que é até interessante também mostrar para a criança as contas da família, né? O custo de água, a luz, para ela ter essa noção do quanto a gente... da dinâmica familiar mesmo, né? Porque senão ela só vê, sei lá, o dinheiro entrando, mas não vê saindo, né? Então acho que a criança também tem que fazer parte desse planejamento familiar, né? Das metas da família. Né, e muitas coisas são importantes, né, nesse processo. Eu acho que a criança tem que saber, sim, a criança tem que saber que o dinheiro vem para dentro da família através do trabalho, mas ela também tem que ter uma boa relação com o trabalho, né? Tem que enxergar, a gente tem que mostrar para elas como o trabalho pode ser nobre, como que além do dinheiro, o nosso trabalho pode ajudar, né, a sociedade, o meio que a gente está inserido, porque senão a gente também corre o risco da criança pensar assim, eu assisti um vídeo esses dias que a pessoa falava isso, a mamãe precisa trabalhar para comprar o seu leite, e aí a criança fala, então eu paro de tomar o leite, aí você não precisa trabalhar mais, né? E não é assim que a relação funciona, né? É que a gente não sabe ser honesto, né? A gente esconde, porque a gente não, de novo, naquela questão da gente não saber lidar com as emoções, não saber lidar. Então, assim, você não quer frustrar o seu filho, então você fala isso, né? Mas realmente é importante, além da gente ser honesto, mostrar que a gente gosta de, assim, se você gosta, né, de trabalhar, mostrar que você gosta de trabalhar, porque você não tá indo trabalhar porque você precisa comprar alguma coisa, tá indo trabalhar porque você tem prazer naquilo. Isso até é importante também ensinar para a criança, para ela poder não tornar o trabalho um fardo, até porque realmente uma frase assim de que a gente trabalha 8 horas por dia, se você trabalha numa empresa, né, ou é servidor público. E aí, nesse caso, você vai passar 8 horas da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta, então você tem que amar o que você faz, né? Sim, e você tem que mostrar isso para a criança, né? Como que você vai
passar a maior parte do seu tempo fazendo uma coisa que você não gosta. E tem gente que faz isso, mas por necessidade, né? Não, tem, mas eu acho que inclusive isso, né, a gente tem que ensinar para as crianças, né? Eu acho que nem todo mundo ama o que faz, trabalha por amor, mas assim, mesmo que o seu trabalho não seja algo que seja tão gratificante para você, assim, né, que não te traga tantas realizações, você ainda consegue fazer diferença na vida das pessoas, né? Então ensine isso para a criança, né? Que o trabalho ele enobrece, sim, que você ganha dinheiro por conta do seu trabalho, mas que existem outras coisas que acontecem ali, né? Que fazem você continuar trabalhando. De novo, é um processo para a criança entender tudo isso. A Ivy, por exemplo, para ela, adulto trabalha e ela acha ruim isso. Ela tá assistindo o Harry Potter, a gente falou para ela que ele vai ficar adulto. Ela falou, eu nem quero assistir o último, porque ele vai ser um adulto, ele vai estar trabalhando e eu não quero ficar vendo ele trabalhar. Por quê? A gente está de quarentena, eu e o pai dela aqui em casa, o pai dela trabalhando num canto, eu trabalhando no outro. E olha que eu ainda nem tenho um trabalho fixo, então eu consigo ficar mais tempo com eles e tal, mas ainda assim ela me vê trabalhando, né? Quando o Gilmar, que nem hoje, né? Ela sabe que eu tô trabalhando. E aí é um processo, você tem que ensinar, né? Que existem outras coisas, que é sim uma maneira de ganhar dinheiro, e que o dinheiro também é importante, é um facilitador para um monte de coisa, mas não é só isso, né? Porque senão fica essa associação ruim, né, de que o trabalho... A criança já tem essa sensação, né, porque o trabalho acaba tirando, pais, né, os pais de perto da criança. Então, a gente tem que ir ensinando, né, e aproveitando o tempo que a gente tem com eles para ter um tempo de qualidade também, né, para que quando a gente estiver distante, não seja tão sofrido assim. E tem aqui falando, educação financeira deveria fazer parte do currículo escolar. Aqui no Brasil era para começar a partir de 2020, pela Banco Nacional lá do BNCC, esqueci o que significa. Mas... Banco Nacional Curricular, BNCC. Mas é isso, em 2020 ia começar, mas ia começar como uma matéria transversal. Eu acho que na verdade já começou, eu sei que algumas escolas, pelo menos escola particular, já começou, mas é uma matéria transversal. Então, assim, não existe a matéria educação financeira. Ela está inserida dentro da história, dentro da matemática, enfim. Mas, além de fazer parte do currículo, eu acho que sim, é super válido. Mas algumas coisas a gente não é a escola que vai ensinar, é a gente mesmo em casa, são valores, né, relacionados a valores, a padrões de comportamento que a gente quer estabelecer, desenvolvimento de inteligência emocional e tudo mais, que não é o papel da escola, né? A escola vai ensinar muito mais as operações financeiras, né? Como entender como você poupa e tal, mas não os valores que estão até por porque trás cada disso, família tem a sua dinâmica e seu próprio valor, né? Alguma coisa pode ser importante para mim e para sua não, né? Então é importante mesmo que venha da família, né? Dos pais. Assim. Sim, é um trabalho em conjunto mesmo, né? Com a escola, mas como está começando agora e assim, haja visto tudo que está acontecendo, eu não confiaria, sabe, nesse processo. Eu sei que as escolas estão fazendo, eu já vi alguns trabalhos de escolas bem bacanas, assim, mas não dá para contar só com isso, sabe? Eu acho que tem que fazer parte da nossa educação mesmo em casa. Verdade. Ela tá falando que é porque a escola é um espaço público de convivência. Sim, é na escola que a criança vai aprender sobre outras coisas também, né? Inclusive relacionamento interpessoal e tudo. Eu acho que faz parte ali, mas não é só isso. Esses dias eu postei, não sei se você viu, uma amiga minha falou que me escreveu, contou que a filha dela, com 17 anos, não sabia o que era um boleto. Aí ela falou que teve que dar um boleto para a filha dela e pagar para ela entender o que era um boleto. Então, são coisas que a escola não vai ensinar, por exemplo, né? E é tão básico, né? Que a gente... Olha, tá dando aqui o pode tempo. Esquecer, né? Vai acabar. Apareceu. Eu ia te falar. Quanto tem tempo? Que encerrar. 15. Segundos. Então vamos encerrar. Eu vou salvar. Porque senão não salva, né? Então, obrigada, adorei. Valeu. Beijo, adorei. Que assistiu. Obrigada. Semana que vem a gente faz no meu perfil.